Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da sexta semana do tempo comum, nesse dia 17 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 8, do versículo 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a partir deste ponto do Evangelho de Marcos, Jesus dedica maior empenho à formação dos seus discípulos. Começa com uma pesquisa sobre sua própria pessoa e fica satisfeito com a resposta dos discípulos pela boca de Pedro: Tu és o Messias. Correto. Jesus é o Messias, não um simples profeta. Por que então ele recomenda vivamente que não falassem com ninguém a respeito dele? Porque Jesus deverá esclarecer em que sentido ele é o Messias, sentido bem distante das expectativas do povo e dos próprios discípulos. De fato, em muitas ocasiões, os discípulos se mostram inseguros no seguimento ao Mestre, a começar por Pedro, que se revolta com o primeiro anúncio da paixão e da morte. A fé só começa de fato quando reconhecem não só o Cristo dos milagres, mas também o Cristo da cruz. Querido irmão, querida irmã, o povo gostava de Jesus, mas não sabia bem quem ele era. Estava no caminho certo ao compará-lo com algum profeta antigo. Os discípulos entendiam que ele era o Cristo, o Messias. Mas sua visão de Messias não estava muito clara, nem tinha a ver com a figura descrita pelo profeta Isaías do servo sofredor. Foi aí que Jesus começou a explicar que iria sofrer muito, ser rejeitado, morto e depois ressuscitar. Pedro não achou isto razoável e censurou Jesus para que ele não continuasse com esse tipo de pensamento. Jesus sentiu aquela atitude de Pedro como uma verdadeira tentação, procurando afastá-lo do seu caminho. Precisamos ficar atentos para que nossa visão humana não distorça os planos de Deus. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é rezar muitas vezes: não nos deixeis cair em tentação. E assim
Reze comigo neste momento. Ó Jesus, Filho do homem, falas abertamente a teus discípulos sobre o fim que te aguarda em Jerusalém, onde serás condenado e morto. Pedro tenta desviar-te desse desfecho, mas tu o confirmas. Para ele e para nós, é dificultoso admitir que tu, nosso líder, caminhas para a cruz. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da sexta semana do tempo comum, nesse dia 17 de fevereiro, você pode acompanhar na sua Bíblia os textos, Tiago, capítulo 2, do versículo 1 a 9, também o texto de Marcos, capítulo 8, do versículo 27 a 33, rezar o Salmo 33. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da carta de São Tiago e a continuação da reflexão aplicada à vida. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé. Ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o seguimento de Cristo exige um olhar aguçado sobre a realidade para poder responder aos seus desafios, sem equívocos ou discriminação de pessoas. Quem desconhece a palavra de Deus e seus ensinamentos, ou faz deles interpretações errôneas, mostra que desconhece Jesus e, portanto, corre o risco de cometer injustiças com seus semelhantes e desagradar a Deus, pois nossos atos revelam quem é Deus para nós e quem somos para nossos irmãos. A primeira leitura é um dos trechos mais conhecidos da carta de Tiago. É o texto que trata da discriminação de pessoas por causa da aparência. Hoje, pessoas são discriminadas por tantos outros fatores e não apenas por causa da sua classe social ou da sua aparência.
E a carta de Tiago serve para todas essas situações. Quem discrimina seu semelhante, tratando com descaso, mostra que não é uma pessoa verdadeiramente religiosa, nem cristã. Por essa razão, urge em nossas paróquias e comunidades a pastoral da acolhida, pois onde há esta pastoral, com agentes bem preparados, evita-se esse tipo de tratamento, que além de pecado é um crime. Qualquer prática de discriminação, seja por classe social, raça, deficiência física ou condição sexual, agride não apenas o ser humano, mas a Deus. Quem faz isto mostra na prática que não conhece Jesus, que não sabe quem ele é, pois se soubesse, não teria atitudes dessa natureza, pois ela fere a doutrina cristã. É inconcebível na igreja pessoas, sejam elas leigas ou consagradas, conceder privilégios aos ricos e menosprezar os pobres. Será que se Jesus perguntasse hoje para nós cristãos quem ele é, responderíamos corretamente? Vale a pena pensar nisso, tendo em vista este trecho da carta de Tiago, o texto do evangelho de hoje e nossa prática cristã. No texto do evangelho de hoje, Jesus leva os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, e isto é, distancia-os de Jerusalém, os retira do centro do poder, para que assim possam visualizar melhor as coisas e dar uma resposta mais coerente àquela que é a pergunta crucial para o seguimento de Jesus e a sua missão: quem ele é? Às vezes é preciso que saiamos de certos lugares que nos cegam e nos paralisam para podermos dar respostas mais acertadas e comprometidas com Deus e com a igreja. É o que Jesus faz. Os leva para Cesareia de Filipe e ali, naquela região de desafios, lhes faz a pergunta crucial: quem dizem os homens que eu sou? Vejam que a pergunta não é feita diretamente. Jesus quer saber primeiro o que as pessoas pensam dele, como elas o veem. É uma espécie de termômetro para saber não apenas como anda a sua popularidade, mas, sobretudo, a essência do seu ser e a realidade da sua missão. A resposta que ele ouve não o satisfaz plenamente, embora ele tenha sido comparado a pessoas como pessoas muito importantes, João Batista, Elias, um profeta. Ninguém até então havia dito quem ele era de fato. Ninguém o tinha visto como o Messias, o Filho de Deus. Porém, os discípulos, aqueles que estavam com ele constantemente, tinham obrigação de saber quem ele era. Por essa razão, Jesus, em seguida, se dirige a eles diretamente e faz novamente a mesma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, falando em nome do grupo, responde prontamente: tu és o Messias. Aqui temos a profissão de fé dos discípulos. Porém, a atitude de Jesus diante dessa resposta não fica muito clara. Por que Jesus os proibiu severamente que eles falassem quem ele era?
Não seria bom que eles propagassem essa descoberta? Vamos entender essa proibição de Jesus lendo o texto mais adiante. Mesmo respondendo dessa forma aparentemente correta, ainda há certo equívoco na resposta. Há equívoco no conceito de Messias. O Messias que eles queriam era semelhante ao Messias esperado pelo povo judeu. Aquele que viria para resolver sozinho todos os problemas e que não se submeteria a nenhum tipo de sofrimento. Viria com a superioridade de um Deus e magicamente, sem maiores envolvimentos, sanaria os problemas. Jesus não é esse tipo de Messias. O messianismo de Jesus requer parceria, envolvimento dos discípulos com as dores da humanidade, com os seus problemas, e assim sendo, o Messias e todos os que forem seus discípulos iria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Quando Jesus explica que ele é esse Messias, o servo sofredor, eles, na pessoa de Pedro, reagem com a mesma prontidão com que deram a resposta de quem ele era. Começou a repreendê-lo. Eles até então não queriam um Messias assim. Queriam um Messias que correspondesse à imagem de Messias da concepção judaica. Nisso consiste a razão da proibição severa de Jesus, que eles dissessem quem ele era. Jesus não queria que fosse propagada uma concepção errônea dele. Ele definitivamente não era esse tipo de Messias. Assim sendo, quando esperamos soluções mágicas da parte de Jesus para nossos problemas, sem nos envolvermos com Ele, sem querer enfrentar as dificuldades e sofrimentos, somos pedras de tropeço para Ele e o seu messianismo, para o seu projeto de vida. Tornamo-nos assim um obstáculo, uma pedra de tropeço, uma espécie de Satanás, porque demonstramos não pensar as coisas de Deus, mas as coisas da humanidade, isto é, limitadamente. Querido irmão, querida irmã, ser cristão é agir conforme os ensinamentos de Cristo e não ter práticas que não condizem com a proposta cristã. Isso, porém, exige renúncia, esvaziamento e coragem para enfrentar todo tipo de sofrimento. Só assim estaremos no caminho de Deus e da realização da sua nova aliança. Para isso é preciso banir do nosso coração e do nosso meio todo tipo de discriminação ou atitudes de preconceito que possam ferir a dignidade humana. Respondamos corretamente quem é Jesus para nós com nossos atos e não apenas com palavras. Querido irmão, querida irmã, reflita sobre isso ao longo desse dia e reze assim comigo. Ó Jesus, caminhas para Jerusalém, onde entregarás a vida em favor da humanidade. És o verdadeiro Messias. Teu discurso é quase incompreensível aos discípulos e tua paixão difícil de aceitar. Amém.